Olá, estamos aqui para conversar no âmbito da campanha Infância Eu Abraço, do Instituto Olinto Marques de Paulo, num encontro com Sandra Eckerschmidt. É com muita alegria que nós recebemos a Sandra hoje, neste bate-papo. Sandra é doutora em Educação e Comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Núcleo de Pesquisa Infância, Arte, Comunicação, Cultura e Arte, fundadora e professora da Escola de Educação Infantil Casa Amarela e também é coordenadora da formação em Pedagogia Waldorf de Florianópolis. Sandra tem o seu foco na educação infantil, na proteção da infância e no brincar. Bem-vinda, Sandra, muito obrigada pela essa possibilidade de contribuir com a sua longa e profunda experiência com as crianças. Obrigada, Cecília. Você poderia compartilhar com os nossos participantes algumas qualidades, características do brincar livre e criativo, Sandra? Sim, essa é uma pergunta bem importante para que a gente possa estar entendendo de que brincar que a gente fala, né? Hoje em dia, o brincar, né, tá tão na moda, todo mundo fala dele, todo mundo, é praticamente senso comum que o brincar é importante. Porém, o brincar é usado, por exemplo, pela indústria, né, de comércio, ela pode ser usada para ensinar coisas. Então, esse brincar que a gente está falando aqui dessa vez, por isso que a gente denomina ele de brincar livre, né? Ele não tem nada a ver com essas outras coisas. Ele é um brincar que ele não é de fora para a criança, né? Então, ele não é um entretenimento, ele não é um estímulo pedagógico, ele é algo que nasce da criança para fora, né? Então, tem essa direção, tem essa principal característica. Então, quando a gente está falando desse brincar, é um brincar onde a criança se ativa, né? A partir do meio ambiente, das experiências que ela tem, para então transformar, né? Trazer uma característica criativa e transformadora no mundo. E isso é fundamental que a gente entenda, né? Porque se ele não é algo de fora para dentro, então não é aquele momento que o professor está dirigindo a criança, é ao contrário, essa direção. Sandra, obrigada. E pensando agora assim, nos grandes centros urbanos, que sugestões você teria assim, de medidas em pequena escala e talvez em grande escala também, que podem favorecer esse brincar livre da criança? Então, essa pergunta ela é bastante complexa, até porque, assim, de novo, é um assunto que tem muitas pessoas que estão bem especialistas nisso, né? E os centros urbanos, como eles são constituídos hoje em dia, né, na atualidade, no nosso país, eles são lugares bastante opressores, né? Assim, a forma de construção é o que eu sinto, tá? Eu sei que vem uma frente muito forte, assim, de tentar transformar esse lugar. Então, o que eu poderia falar, assim, de talvez mais singelo, mais delicado frente a isso, seria perceber que se a gente, por exemplo, tivesse assim uma coisa muito simples e muito fácil, se as calçadas tivessem mais árvores, só uma árvore já traz uma possibilidade muito mais humana, mais criativa para a criança que anda por aquela calçada, porque a árvore ela tem todo um ciclo anual, né? Ela cai as folhas, floresce, dá fruto, e isso vai permeando esse caminho que a criança passa, por exemplo. Então, olha só que simples, né?
que mais humano, que mais brincante, que mais criativo poderia ser uma simples calçada, se a gente tivesse mais árvores, por exemplo, né? Mas, logicamente, esses espaços de parques, né, públicos, enfim, seria muito importante e, com certeza, assim, na minha opinião, os espaços com a natureza, né, são fundamentais para fomentar, para incentivar esse brincar livre. Sim, como exemplo, numa época onde acham que tem que investir muito nas escolas, em cada criança com iPad, essa é a tendência. Daí a gente lembrar que esse urbanismo mais humano, né, ele passa por coisas simples, né? Por exemplo, eu já sonhei com terrenos baldios, terrenos que não tem nada, assim, tem tudo, sabe? Com terrenos com possibilidades de um brincar bem criativo. Se eu não me engano, na Inglaterra tem isso. Tem pneu, tem tábua, tem areia, é uma grande bagunça, e as crianças vão lá e é quase terapêutico, assim, para criar, montar e desmontar tudo. Na verdade, essa é uma concepção, né, para esses lugares bem urbanos, existe nos Estados Unidos, eles chamam de adventure parks, que na verdade, são isso que você falou, são os antigos terrenos baldios, né? Então, um lugar super pouco estruturado, né? E que dá essa possibilidade para a criança de estar vivenciando um lugar que ainda pode vir a ser, que é isso que ela precisa quando ela brinca livremente. Se tiver tudo pronto, não dá, né? Daí eu queria muito saber, antes de nós nos despedirmos, como foi a sua própria relação com o brincar, e o que te levou assim, a se sensibilizar por esse começo da vida humana e a cuidar da infância, Sandra? Então, na verdade, assim, eu sou nascida em São Paulo, portanto, um grande centro urbano, e só que o lugar que eu morava era mais periférico. Então, eu tinha, por exemplo, chão de terra, né, ruas de terra, tinha terreno baldio ao meu redor, e, e essa característica, né, de que o adulto ele está próximo da criança que brinca, mas ele não está interferindo. Isso sempre eu cresci assim, eu tenho 4 irmãos, então assim, sabe, minha mãe estava lá, por ali, mas era bastante livre e uma criação atrás da outra nesse social de irmãos de várias idades. Então, para mim, como professora, eu já trabalhei em vários tipos de escola. Quando eu cheguei na pedagogia Waldorf, eu vi aquele grupo de crianças de idades variadas, né, essa diversidade social, esse tempo para o brincar, o espaço garantido para o brincar, foi como se eu voltasse para minha infância mesmo, para aquela alegria. Não é só alegria, né? A gente tem que lembrar que brincar não é só alegria, mas tudo bem, não tem problema. Todos os momentos do brincar, tanto faz se são alegria ou não, eles têm uma potencialidade criativa de transformação, e isso sempre foi tão forte em mim, foi um período tão grande dessa minha primeira infância, que aí quando eu fui ser professora, encontrei esse espaço que respeitaria isso na criança, puxa, é aqui que eu quero ficar, né? É aqui que eu acredito mesmo, assim, né? Então, foi um pouco, eu acho que essa realmente é a minha inspiração primeira para o trabalho que eu faço, assim, né? Desse interesse, desse amor, dessa curiosidade e mesmo, né, esse abraço mesmo, assim, de sempre estar tentando abraçar, proteger essa situação para que a criança possa crescer com esta possibilidade, né? Onde esse adulto, então, ele para de intervir o tempo inteiro, ele se coloca um pouco afastado no sentido de intervenção, mas não afastado de presença e de atenção, né? Porque a gente está lá quanto adulto,
mas está dando essa possibilidade para a criança, isso é fundamental, né? Se a gente realmente tem interesse em oferecer para a criança essa possibilidade dentro da escola também, né? Porque é isso, né? Antigamente, ou sei lá quando, tem esses adultos, a gente sabe que pode recorrer a eles, mas eles não estão intervindo o tempo inteiro no que a gente faz, né? Sandra, muito obrigada por ter assim, deixado claro como essa experiência, a criança dentro da gente, ela é uma grande aliada, né, para poder proporcionar uma infância saudável. E ouvindo você falando desse adulto que está presente, mas que respeita também o espaço criativo e livre da criança, eu queria perguntar, agora é um tema tão atual nas creches, na primeira infância, a importância da observação e dos registros, de toda a documentação pedagógica. O que você poderia compartilhar para os nossos participantes, os nossos ouvintes, com relação à postura do educador que observa, absorve aquilo tudo, observa, registra, mas como ele pode estar presente, observando e achar um equilíbrio assim entre observar, interagir, proteger? Sim. Então, assim, para mim, esse caminho de observação, ele é fundamental, né? Assim, é algo que é muito presente em mim. Então, por exemplo, tem várias escolas que eu visito que, assim, na hora que as crianças vão brincar, é a hora do cafezinho, do descanso de talvez alguma professora, talvez é o momento que auxiliar que cuide, não a professora, e eu sempre falo assim, ai meu Deus, né? É tão importante essa hora, não é, eu não sou contra, cada um pode ter a pausa que precisar ter, né? Cada um se organiza com isso, mas é que o brincar livre, ele não é entretenimento, ele é a expressão genuína desta criança. Então é nesta hora que ela me conta como ela é, né? Ela traz no brincar todo o contexto dela, então eu preciso estar muito atenta neste momento. Mas é uma atenção onde eu não devo estar assim. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? O que é isso, né? Então eu preciso. Eu sempre falo assim para as professoras que eu lido assim, dá um passo para trás um pouco, né? Dá um pouco de espaço assim para a criança. Mas se eu tiver escrevendo ou tirando foto desse momento, eu sei que tem muita gente que usa essa metodologia, mas também acho um pouco complicado, porque também é esquisito alguém que está brincando com toda essa inteireza, que está se mostrando, né, ter alguém do lado de fora fazendo todos os registros, né? Isso pode ficar complicado. Então, seria melhor se, por exemplo, neste momento, a gente está talvez fazendo uma tarefa mais tranquila, sei lá, eu estou cortando umas plantas, estou aguando outras, rastelando o jardim, eu estou ali por perto, mas não efetivamente sentada escrevendo alguma coisa ou tirando fotos. Mas nessa atividade que eu estou fazendo, por ter uma simplicidade, essa atividade, eu posso estar muito atenta às minhas crianças, sem estar em cima delas. E aí sim, quando eu for para casa, eu escrevo, eu desenho, sei lá, eu faço tudo o que eu tenho que fazer da observação que eu fiz. Aí muita gente fala, mas eu não lembro. A gente só não lembra o que a gente não prestou atenção. Então, isso é um dado bem importante para nós. Se eu não estou lembrando o que eu vi, é porque eu estava com a cabeça em outro lugar. E isso é importante eu também saber. Eu, assim, nossa, eu não estou conseguindo lembrar. Às vezes a nossa memória também está um pouco enferrujada, mas com o passar do tempo, ela vai fazendo uma ginástica. Isso é, a gente vai ficando mais atento, vai aprendendo, porque
também com tantos estímulos que a vida tem, às vezes a gente adormece um pouco nossa sensorialidade. Mas esse é o momento de estar totalmente presente, acordada, com atenção às nossas crianças. E aí, quando a gente for fazer o registro também, cuidado para que a gente não faça julgamentos, para que a gente não faça, mas esse menino brincou com aquilo porque é muito perigoso, eu já estava preocupada. Não, é para escrever apenas os fatos do que aconteceu. Mais tarde, depois, eu posso até pensar o que aquilo significou. Mas, a princípio, a gente precisa prestar atenção no que eles estão fazendo, conseguir, de alguma maneira, registrar isso depois, mas não com uma coisa pesada, e, ao contrário, uma coisa que traga alegria e né, assim, curiosidade para nós, e de forma assim, quais foram os fatos, né? Não o que eu acho ou deixo de achar, o que eu realmente vi, né? Então, esses são algumas dicas pequenas, né, no momento tão pequenininho que a gente está aqui de conversa, mas que podem ajudar bastante nessa trilha de descobrir os segredos, porque eu acho que o Brincar Livre tem um monte de segredos que a gente até já vivenciou quando era pequeno, mas a gente se esqueceu. Aí a gente vai começar a tatear um caminho que a gente conhece, lá no fundo da nossa alma a gente conhece. Quando você fala dessa questão do não julgar, que é tão importante, né, tanto para o adulto como para a criança que está sendo observada, eu lembrei de um trecho do seu trabalho onde você aponta para a diferença de escrever que uma criança está com a mão suja na brincadeira, acho que era na terra, ou anotar que a criança tinha terra na mão. É um exemplo tão simples e tão esclarecedor. Que legal que você lembrou disso, né? Porque eu lembro bem quando essa professora trouxe esse registro, e aí eu falei, puxa, quando a gente está falando que é suja, já tem um valor embutido, né? Que a gente está dizendo que, puxa, aquela terra sujou a mão da criança, mas na verdade a criança não está vivenciando isso, ela está experimentando a terra. E como fica diferente se a gente fala desse jeito, que realmente foi? Ela está tateando, experimentando, vendo a textura, enfim, né, da terra. Ao invés de falar, a terra sujou a criança, né, sei lá. Em nome do Instituto Olímpio, eu queria agradecer a sua contribuição para a campanha Infância Eu Abraço, e é um grande presente para a gente ter alguém que abraça a infância com tanto amor, com tanta interesse e uma experiência tão longa. Obrigada, Sandra. Esperamos revê-la em outras ocasiões. Obrigada, Ana Cecília. Estou junto de vocês nesse abraço, tá bom?